Boa tarde, pessoal. Olha lá, na aula passada nós trabalhamos com vocês o período colonial, não é? Boa tarde, pessoal. Olha lá, na aula passada nós trabalhamos com vocês o período colonial, não é? Vou tirar isso daqui. Minutinho, galera. Vamos lá. Na aula passada eu trabalhei com vocês o período colonial, né? O período colonial compreende o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Da aula de hoje, eu queria enfatizar com vocês com alguns movimentos. Por exemplo, queria trabalhar com vocês com o romantismo, né? O romantismo, o realismo, realismo e o naturalismo. São os três movimentos que mais têm caído nas provas do Enem, tá? Romantismo, realismo, naturalismo. O romantismo ele começou no ano de 1836, né? O realismo no ano de 1881, o naturalismo também no mesmo ano de 1881. Aí você me pergunta, professor, por que o realismo e o naturalismo eles acontecem em um mesmo ano, né? Porque esse movimento aqui, o naturalismo, ele foi considerado aqui, no caso, uma particularidade, uma tendência do realismo, tá? Então, isso aqui é uma tendência, uma particularidade. Por isso que os dois começam no mesmo período. Quando você estuda o romantismo, né, vocês têm que lembrar, por exemplo, dos principais temas que tem o romantismo. Aqui você tem o subjetivismo e o sentimentalismo. Já a escola realista, naturalista, eles vão pregar aqui a objetividade, né? E vão pregar também aqui com você, vou pregar a razão. Então seria uma escola reagindo à outra. Então a escola realista, naturalista, reage, ela faz uma reação ao romantismo. Você vai ver que as questões que nós vamos resolver hoje tem tudo a ver com esse esqueminha aqui. Com esse esqueminha aqui dá para a gente acertar as questões, tá bom? Bem, deixa eu fazer rapidinho aqui a introdução do realismo, porque essa escola é muito importante, né? Essa escola tem como principal representante ele, Joaquim Maria Machado de Assis. Esse aqui é o maior e melhor escritor brasileiro de todos os séculos, né? Machado de Assis é considerado o maior e melhor escritor brasileiro de todos os séculos. Esse ano se completam 186 anos de nascimento de Machado de Assis. E a importância de Machado de Assis é célebre. Por quê? Você tem que saber que Machado de Assis ele foi o presidente da ABL, ele foi o primeiro sócio fundador, né? É um imortal da Academia Brasileira de Letras e é o autor que todo ano, né, cai no Enem. Né? É o autor recorrente na prova do Enem, Machado de Assis. Quando você vem para cá, para o naturalismo, o destaque vai ser esse bem aqui, ó. Vai ser o Aloísio Tancredo de Azevedo, mais conhecido como Aloísio Azevedo. Esse aqui é carioca, esse aqui, em caso, ele é maranhense, né? Ele é maranhense, o Aloísio de Azevedo. São dois autores que são recorrentes na prova do Enem que vocês têm que perceber. Quando você fala do romantismo, aí você vai ter que lembrar quem são os principais expoentes do romantismo. Aí eu tenho um chamado de Gonçalves Dias, que é considerado um dos principais escritores brasileiros, né, do romantismo, Gonçalves Dias. Depois você tem outro aqui chamado de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é um dos principais também. Todos esses autores que eu estou colocando aqui no quadro, eu queria deixar como sugestão de leitura, que vocês lessem os... Já que agora é mês de julho, meio das férias, vocês pudessem fazer leitura nos livros deles, tá? Daqui a pouco eu indico para você. Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, são representantes de cada uma geração, né? Castro Alves, aí eu vou colocar aqui o José de Alencar. Por que o José de Alencar? O José de Alencar é considerado o pai do romance brasileiro, certo? José de Alencar. Né? E depois do José de Alencar, um outro autor que sempre cai na prova do Enem é o Martins Pena. O Martins Pena vai ser como principal representante do teatro. Beleza? Então, esse é o romantismo, tá? Aqui o realismo. Olha, eu costumo dizer que o nome dessas escolas literárias, os nomes delas, não são dados por acaso.
Por que esse nome romantismo? Vem de romanço, romance, porque aqui vai surgir o primeiro romance romântico, que é o romance A Moreninha. Professor, por que esse nome realismo? Porque lembra a realidade. Se é realidade aqui, é verdade. São dos principais temas dessa escola. E o naturalismo? Naturalismo vem de natural, naturismo, natureza. Agora tem um detalhe. Essa natureza aqui é a natureza de um determinado comportamento. Porque o realismo e o naturalismo, essas duas escolas que nós vamos ver hoje, você vai ver que elas caem de montão na prova do Enem. O realismo e o naturalismo, essas duas escolas, eu chamo ela de co-irmãs. Porque uma é uma particularidade da outra, uma é uma tendência da outra, uma é uma vertente da outra. Então, esse é o nosso foco hoje, né, para resolver questões sobre o realismo, né? Bem, aí vamos para cá. Machado de Assis, o que é que você precisa saber de Machado de Assis? Primeiro, você tem que saber as principais características de Machado de Assis. Isso aqui é importante, não é, pessoal, eu saber? Isso aqui é muito importante, você saber as características. Você tem que saber também aqui as fases de Machado de Assis. Você tem que saber também aqui, não é, as fases de Machado de Assis, e você tem que saber aqui os recursos estilísticos utilizados por Machado de Assis em seus textos. Geralmente as questões do Enem vêm em cima desses três tópicos, tá? Você tem que saber as características do realismo, tem que saber as fases, tem que saber os recursos estilísticos. Professor, o que é esse recursos estilístico? É justamente o estilo de Machado de Assis. Aí a gente vai resolver uma questão aqui no nosso material, né? É uma continuidade, da pessoal, desse material, uma continuidade daquele que foi fornecido para vocês. A gente vai resolver aqui a nossa primeira questão, né? Essa questão, o nome dela, o título desse texto aí é chamado de Notas. Vamos ler aqui. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais. Um homem que veio vestiu o cadáver, outro que tomou a medida do caixão. Essa, tocheiros, convidados que entravam, lentamente a passo surdo, e apertavam a mão à família. Alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões de água benta, o fechar do caixão a prego martelo, 6 pessoas que o tomam da essa e o levantam e o desce a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, e colocam em cima e transpassam e apertam as correias, o rodado coche, o rodado dos carros um a um. Isto parece um simples inventário. Galera, quando vocês forem fazer as questões do Enem, elas vão te dar trabalho. Mas elas vão te dar trabalho por quê? Porque se você simplesmente tem que ler o texto todinho. O problema todo que a gente encontra é o tempo, né? O tempo é muito diminuto. Aí a questão, ele quer saber, por exemplo, nessa questão, o que é o inventário. O que é o inventário? Ah, professor, inventário eu sei, ele é um gênero textual. Verdade, ele é um gênero textual, o inventário, que você aprende em língua portuguesa. O inventário. E o que é o inventário? Quando você vai descrever fatos, você vai descrever fatos e situações, né? Por exemplo, o cara que está moribundo, prestes a falecer, ele vai ter que fazer um inventário, vai deixar o bem dele para alguém. E quando você deixa um bem para alguém, você vai enumerar, na casa eu vou deixar para minha mulher, né, o meu automóvel eu vou deixar para os meus filhos. Então ele vai enumerando, ele vai descrevendo, né, os objetos, os fatos e as situações que existem. Isso que nós chamamos de inventário, né? O inventário é quando você descreve o que ele coloca aqui nesse texto. Ele está descrevendo, né, o que ele possuía, no caso, Brás Cubas. Aí ele diz assim, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, o colocam em cima e transpassam e apertam as correias. O rodado coche, o rodado os carros, um a um. Isto parece um simples inventário.
eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste, vulgar, que não escrevo. Aí você tem Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Eu queria deixar essa obra aqui, galera, como sugestão de leitura para vocês agora, né? Mês de julho vocês estão de férias das escolas que vocês estudam, né? Estão de férias, aproveite para você ler, porque essa obra é um clássico de referência que sempre tem caído nas provas do Enem. Todas as questões você vai ver que caíram já sobre Machado de Assis, elas são em cima desse autor, tá? Bem, aí essa questão caiu recentemente, acho que foi logo depois da pandemia, caiu essa questão, Enem 2022, né? Ele coloca assim: o recurso linguístico que permite o Machado de Assis considerar o capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como inventário é A. Aí as alternativas que você tem: enumeração de objetos e fatos, predominância de linguagem objetiva, ocorrência de período longo no trecho, combinação de verbos no presente, no pretérito, no passado e presença de léxico do campo semântico e de funerais. Presta atenção, galera. Geralmente na prova do Enem, você vai encontrar mais de uma alternativa. Professor, parece que tem 2 ou 3 alternativas aqui corretas. Sempre vai acontecer isso. As questões de literatura, geralmente, elas são assim. Então, o que é que eu vou te ensinar? Vou te ensinar um macete que quando você for responder a questão, geralmente a pergunta ela termina justamente em 2 pontos. Olha o que ele coloca aqui. O recurso estilístico que permite o Machado de Assis considerar o capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como inventário é. Ou seja, parece que tem várias alternativas corretas. Só que você vai marcar uma que completa o sentido desse comando. Entendeu? Por exemplo, a letra A, enumeração de objetos e fatos. Objetos e fatos. Sabia aqui, ó, até escrevi aqui. Enumeração de objetos e fatos. Aí a resposta. Uma questão muito fácil, né? Mas espera lá, bora ver as outras. Predomínio de linguagem objetiva. É uma linguagem objetiva aqui? É uma linguagem objetiva aqui. Por quê? Porque o realismo, ele prega, tá aqui, ó, a objetividade e o racionalismo. Então a letra B está certo? Tá. E aí, professor, como é que eu fico marcar 2? Não, você vai marcar uma. Você vai marcar uma alternativa que completa esse sentido. A questão versa sobre o inventário. Como ela versa sobre o inventário, a única que completa, que responde o que é inventário para você é a letra A. A letra B está certa, está aqui, ó. A objetividade está certa? Tá. Mas ela não explica o que é o inventário, né? Então, o inventário é quando vocês descrevem objetos, fatos e situações. Então, a resposta é justamente a letra A de amor. Eu acho que essa questão, quando caiu, foi uma questão nível fácil, que vocês não podem perder, né? Galera, eu costumo dizer para os meus alunos que no dia da prova do Enem você tem que garimpar. O que é garimpar? Você vai procurar nas 45 questões as questões mais fáceis. Você tem a obrigação de acertar todas as questões fáceis. Não adianta você acertar uma questão difícil e errar uma questão como essa. Essa questão, eu costumo dizer que é uma questão nível fácil, né? Porque o que ele pergunta para você, dona Maisé, ele pergunta para você o que é o inventário. O que é o inventário? O inventário é quando você descreve objetos e fatos. A resposta qual é a letra A, tá bom? Era uma questão que não dá para você perder. Na letra C ele coloca assim, ocorrência de período longo no trecho, combinação de versos no presente e no pretérito, tem alguns que aparecem, presença do léxico do campo semântico de funerais. Então, se você fosse querer analisar de uma por uma das alternativas, você ia encontrar várias alternativas corretas, mas não é isso. A questão que eles queriam saber nessa questão, quando caiu em 2022 no Enem, ele queria que você soubesse o que é o inventário. Geralmente o inventário acontece quando a pessoa morre, né? A pessoa, antes de morrer, melhor dizendo, ela vai descrever o que ela tem para deixar para os seus futuros herdeiros. Tá bom? Então, primeira questão, marque a letra A. Não sei se vocês acertaram essa questão, vocês que estão aí no chat. Bora ver outra? Ah, essa questão também é uma questão belíssima. Belíssima questão. Olha, se você observar aí a fonte dela, de novo, Machado de Assis, né? Então, para você ver que esse cara,
esse cara cai todo ano, né? Cai todo ano Machado de Assis. Por quê? Tem uns alunos que me perguntam assim, professor, me dê alguma questão que vai cair esse ano no Enem 2025. Machado de Assis. Ele cai todo ano, né? Por que ele cai todo ano? Porque Machado de Assis, simplesmente, ele é o nosso maior e melhor escritor brasileiro, né? Ele é o imortal, ele é o presidente, ele fundou a ABL. A primeira cadeira que teve na ABL é justamente de Machado de Assis, tá? Bem, aí vamos ver essa segunda questão. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Está aqui, ó. Qual é a escola que o realismo vai criticar? Ele vai fazer uma reação, aqui, escola, ele vai fazer uma reação ao romantismo. Então, por exemplo, aqui, o romantismo, né, ou melhor dizendo, o realismo, ele prega a objetividade em detrimento da subjetividade, ele prega o racionalismo em detrimento do sentimentalismo romântico. Por que isso, professor? Porque toda escola que surge, ela combate os excessos abusivos da sua antecessora, né? Então, a escola realista, por exemplo, o realismo naturalismo, ela é uma escola, vou até escrever aqui, ela é uma escola antirromântica. Ela reage justamente ao romantismo. É o que o comando do texto fala, né? O comando do texto diz assim, ó, no trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época. Qual é o estilo que eles criticam? O romantismo, né? Aí vamos ler esse pequeno fragmento retirado da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é considerada a marca inicial do realismo no Brasil. Ele começa assim. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Raça. E com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é um romance, em que o autor sobredora. O que é que você lembra a palavra sobredora? Está acima. Então, se está acima, o realismo predomina aqui, professor, o lado exterior. Predomina o lado exterior e o romantismo aqui predomina o lado interior. O realismo é lado exterior, né? E o romantismo é lado interior, certo? Aí ele coloca assim, não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, por isto não é um romance, em que o autor, você que está aí em casa, né? Você que está em casa, o material foi disponibilizado para você, você grifa, tá, pessoal? Rascunhe direto, vocês podem rascunhar direto, vou rascunhar aqui para vocês essa palavrinha aqui, ó. Sobredora a realidade e fecha os olhos passados e explica. No dia da prova do Enem, vocês podem rabiscar à vontade a prova de vocês. A prova é sua. Você pagou aquela prova, então ela é sua, você pode rabiscar tudinho. O que você não pode rabiscar é justamente a redação, a folha de redação, mas aqui eu posso, né? A prova é minha, eu tenho que marcar, costumo dizer, porque aqui a resposta vai estar em cima dessa frase, né? Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheio daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Aí vem a pergunta, né? Vem a pergunta, é uma questão tipicamente que envolve o realismo, né? Aí eles perguntam assim, a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrito na alternativa. Eu queria fazer uma enquete, pessoal que está aí no chat, eu vou ler aqui as alternativas, eu queria que vocês respondessem para mim aqui no chat qual é a letra dessa questão. Eu vou ler a letra A. O autor sobredora a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Letra B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça,
Letra C, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daqueles feitiços precário e externo. Letra D, naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos, né? Ou então, o indivíduo... Opa, passei aqui. O indivíduo passa a outro indivíduo para fins secretos da criação. Vamos lá, meus filhos, se vocês fossem marcar uma alternativa aqui, qual que você marcaria aqui nessa questão? Essa questão aqui. Pessoal do chat, estão respondendo? Juju, Juliana, eles estão respondendo no chat. Eu queria ver a letra que eles estão marcando aqui. Queria ver a letra que eles estão marcando. Bem, enquanto isso, enquanto vocês vão pensando aí qual alternativa você marcar, eu vou dar uma reprise aqui. Então, presta atenção. A escola realista e naturalista, essa aqui é contra essa. Essa aqui reage a essa aqui. Então, ela é uma escola antirromântica, né, professor? Ela prega o quê? Ela prega a objetividade e o racionalismo, que seria o lado exterior, em detrimento do subjetivismo, do sentimentalismo romântico, que seria o lado interior. Vamos lá, se vocês fossem marcar uma alternativa, qual que você marcaria aí? Enquanto eu tomo água aqui, para ver qual letra eles marcariam. O pessoal do chat. Ninguém está respondendo, Juliana? Quero uma letra. Tá fácil essa. É mais ou menos assim. O que ele quer aí que você marque uma questão onde o realismo prevalece no romantismo. Qual seria essa letra? A letra A, o autor, sobredor a realidade, fecha os olhos, sardas e espinhas. Letra B, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Letra C, era bonita, fresca. Letra A e B. Estão em dúvida em A e B. Deixa eu começar pela B. Começar pela B aqui. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Aí ele não define. Aí na letra B ele não define se é o lado exterior, se é o lado interior. Então, para que o realismo reaja ao romantismo, você tem que definir. A única frase, tá certo que você falou, quando você fala que A e B, é uma das duas, né? E acostume muito com isso, porque geralmente vocês, numa prova do Enem, prova de vestibular, geralmente vocês ficam entre duas alternativas. Geralmente é assim, a confusão é em dessas. Então, seria uma que fala da prevalência do lado exterior em detrimento do lado interior. Então, dessas duas alternativas que vocês falaram para mim aí no chat, qual das duas representa o lado exterior prevalecendo sobre o lado interior? É justamente a letra A, tá? O autor sobredora a realidade, né? Quando ele diz sobredora, que está acima, está no lado exterior, é o realismo. Quando ele diz assim, fecha os olhos do lado interior. Aí, exterior, interior, a resposta correta é a letra A, né? Sei que é uma questão belíssima, questão de novo que envolve Memórias Póstumas, pessoal. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse romance de Machado de Assis, ele foi considerado aqui o marco inicial, né? Ele foi considerado o marco inicial do realismo no Brasil, né? E eu queria deixar essa obra aqui como sugestão de leitura para vocês, né, que vocês pudessem, no mês de julho, fazer leitura desses clássicos. Não é que o Enem cobre leitura, tá, pessoal? O Enem não cobra leitura obrigatória. E mesmo porque na própria enunciado, ele já narra para você o enredo todinho da questão. Por isso que não é obrigatório mais as leituras. Diferentemente para quem vai fazer vestibular, por exemplo, para a FUVEST, para a Unicamp, para a Unesp, essas sim cobram leituras, tá? Mas aqui o Enem não. O Enem, geralmente, quando eles cobram os clássicos, eles mesmos comentam a trama textual no próprio enunciado. Então, a resposta para essa questão é a letra A de amor. Vamos para a próxima. Olha, essa próxima aqui, olha o tamanho da questão. Olha o tamanho do texto. Acostume-se, tá, pessoal? Chega quando você olha para uma questão, meu Deus do céu, professor, esse texto... As questões de literatura dessa banca Sebrasp, elas são todas assim, né? Sebrasp, eles não gostam de imagem, não gostam de figura, é só texto, né?
Então, vão se acostumando com isso, né? Por isso que no dia 9, que é o dia da nossa prova, você tem que ir tranquilo para lá, porque você vai passar a tarde todinha lendo, é muito texto, né? O problema todo também é que a gente não tem esse tempo, né? Eles dão para a gente simplesmente 3 minutinhos para você resolver uma questão. Só para me ler esse texto, eu vou acabar com os 3 minutos aqui, só lendo o texto. Mas, infelizmente, vai ser necessário, você vai ter que ler esse texto. Então, vamos lá responder a questão de número 14, vamos ler o texto aqui que eles colocaram na prova do Enem. Vamos lá, devagarzinho, para a gente não se perder, porque, olha, eu costumo dizer o seguinte, o realismo, vou apagar bem aqui para colocar uma coisa que é interessante. Deixa eu apagar aqui. Geralmente eu faço assim, e essa bolinha aqui, eu vou desenhar uma bola aqui, e vai estar a resposta dentro dessa bola aqui, né? A resposta vai estar dentro dessa bola. Então, aqui eu tenho o realismo. Pessoal, o que é o realismo? O realismo é realidade. Realismo é o quê? Realidade. Se é realidade, realismo é real, realidade. Se é realidade, é verdade. O realismo aqui, pessoal, ele tem os seus principais temas, que eu vou chamar esses temas aqui de temáticas. Vou chamar de temática. Quais são as temáticas do realismo? Aí você tem aqui o objetivismo, e você tem aqui o racionalismo. O objetivismo e você tem o racionalismo. Certo? Essas são o quê? As temáticas. Só que os realistas, eles têm os seus principais objetivos. Quais são os objetivos, professor, do realista? São 3. Vamos elencar aqui os 3 objetivos dos realistas. Os realistas, eles vão fazer uma análise. Os realistas vão fazer uma observação. Os realistas vão fazer uma crítica social. O que é isso que o senhor está escrevendo no quadro? Isso aqui são os objetivos dos realistas. Só que o realismo, ele tem uma palavra-chave. Essa palavra-chave, vou colocar bem aqui a palavra-chave do realismo. A palavra-chave do realismo vai ser essa aqui, ó. Relações sociais. Vai ter que aparecer na resposta para essa questão relações sociais. Professor, o que é essas relações sociais? Essas relações sociais, eu chamo isso aqui de palavra-chave. A palavra-chave do realismo vai ser relações sociais, certo? Bora para cá agora. O realismo, turma, ele tem o seu objeto de estudo. Professor, qual é o objeto de estudo do realismo? Vai ser o homem mais a sociedade. Homem mais sociedade, ou seja, o papel do homem e a função que esse homem desempenha na sociedade, é o objeto de estudo do realismo, é a matéria-prima do realismo. Ou seja, galera, tudo que eu vou colocar aqui, tudo que está aqui nessa bolinha, nessa circunferência, nesse círculo, é o que você precisa para responder qualquer questão que caia no Enem sobre o realismo. Então, vamos lá. Quais são as principais temáticas do realismo, professor? É o objetivismo e o racionalismo. Professor, o que é o racionalismo? É o culto à razão. Né? Qual é a palavra-chave que muitas vezes vai ser a resposta para essa questão sobre o realismo? Relações sociais. Professor, quais são os principais objetivos dos realistas? Análise, observar, observação e crítica social. Crítica social de quem? Da sociedade. Então, observa aqui que o realismo que é real, realidade, é verdade. Ele tem o seu objeto de estudo, tem os seus objetivos e tem os seus temas e tem as suas temáticas. Não é? Tá bonitinho?
pessoal da câmera, filma bem próximo assim para os meninos aí do chat copiarem isso, porque isso é muito importante. Em cima disso aqui, galera, em cima desse esqueminha aqui, dessa circunferência, desse círculo, está tudo que você precisa para responder questões sobre o realismo. Eu vou dar um tempinho enquanto eu tomo água, enquanto vocês copiam. Eu quero que vocês copiem isso aqui, esse ciclo aqui, porque aqui estão todas as palavras-chave que você precisa para responder essa questão. Bora fazer o seguinte, o cameraman vai ficar aqui em cima disso aqui e é o tempo que eu vou lendo o texto. Para vocês aqui, é o tempo que vocês vão copiar esse... Olha, está muito bacana, muito legal mesmo. Eu, quando eu faço isso em sala de aula, não gosto nem de apagar. Eu digo, por que não? Está tão bonitinho. Não gosto nem de apagar. Então, tudo que está nesse círculo aí, você precisa para responder essa questão. Por sinal, a questão, a resposta está aí. Professor, a resposta para esse textão está aí? Está lá. Mas eu vou ler o texto aqui. Enquanto vocês copiam esse esqueminha. Outra coisa, não estude literatura só me olhando, tá? Eu quero que vocês copiem. Tudo que eu escrever, copia, tá? Porque muitas das vezes o cara que não copia vai estar, aquela informação vai estar aqui no computador, vai estar num tablet, vai estar no celular, né? Mas, olha, não é o HD do tablet, do computador, é o HD da tua cabeça. Isso aqui tem que estar na tua cabeça. Vamos lá, deixa eu ler aqui para você. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário. De novo essa palavra inventário, ó, ao inventário de meu pai. O que é o inventário? É quando você descreve objetos, fatos, situações, não é? Que seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude. E as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado nesse particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas além de que ele só mandava aqui, os perversos e os fujões. Ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito. Ei, grifa essa palavra aí, relações sociais. Grifa essa palavra bem aqui, relações sociais. Ei, relações sociais aparece no seu esquemão aqui, está bem aqui ela, ó. Palavra-chave do realismo, relações sociais. Relações sociais é homem e sociedade. O papel do homem, a função que esse homem desempenha da sociedade são as relações sociais, né? A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios, que é verdadeiros, encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara. Dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu, e não única, era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão, a irmandade de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Machado de Assis, de novo, olha pessoal, Memórias Póstumas de Brás Cubas, para você ver que essa obra todo ano cai, não é? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí vem a pergunta que o Enem faz. Eu queria que o pessoal do chat respondesse essa para mim, tá? Eu vou ler aqui, vocês vão me dizer no chat, Juliana está computando ali, aí vocês vão me dizer qual é a letra que vocês acham que é dessa questão. A resposta está aqui, ó. Nesse círculo que eu coloquei aqui, a resposta está aqui, tá? Vamos lá. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira,
Memórias Póstumas de Brás Cubas condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano. Olha, estilo. Agora eu falei sobre estilo machadiano. Está aqui, ó. Estilo machadiano. Vou até anotem isso aqui, tá? Isso que eu vou escrever e eu quero que vocês anotem. Nós chamamos para isso aqui de recursos estilísticos utilizados por Machado de Assis em seus textos. Quais são esses recursos estilísticos, professor? Aí você tem aqui, por exemplo, primeiro recurso é o que nós chamamos de intertextualidade. Cara, pensa num assunto que cai de montão na prova de linguagem. É esse aqui, ó, intertextualidade. Professor, eu não sei o que é isso. Quando você não souber o significado de uma palavra, tente analisar através dos radicais gregos e latinos. O prefixo grego inter significa entre. Textualidade significa o quê? Texto. Ah, então uma relação entre texto. É um diálogo entre texto. Vão responder aí, calma lá. Eu não quero que você responda. Deixa eu primeiro explicar isso aqui. Então, aqui a intertextualidade, depois você tem aqui o humor versus a ironia versus a sátira. Aí o cara diz, professor, sátira no realismo? Parece que não combina. Combina sim. Olha aqui, sátira, o que é a sátira? É um gênero literário voltado para a zombaria, voltado para a crítica social. Então combina. Aqui é a chamada ironia machadiana, que cai de montão nas provas de vocês. Ironia é uma figura de linguagem. E depois, o outro estilo de Machado é esse aqui, ó. É a chamada referências ao leitor, também chamada de conversas com o leitor. Referência ao leitor, também chamado de conversas com o leitor. O que é isso aqui, professor? É o seguinte, galera. O Machado de Assis, ele bate um papo contigo, leitor. Conversas com o leitor. Ele pede teu ponto de vista, ele pede tua intromissão. Por exemplo, eles vão te perguntar se na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, eu me lembro que eu fiz ano passado uma enquete. Bora colocar aqui a obra que sempre traz essa polêmica dele. É a obra Dom Casmurro. Caiu ano passado, Dom Casmurro caiu. Onde você tem aqui, ó, Bentinho versus Capitu e aqui em cima Escobar. Fruto dessa relação adúltera nasce uma criança de nome Ezequiel. Bentinho, marido, Capitu, esposa, Escobar, amante. Aí vem a pergunta, Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Traiu ou não traiu Bentinho? Não sei, professor. Não sei. E está aqui, os livros de literatura trazem isso aqui como se fosse o quê? O enigma da traição. Ninguém pode afirmar, né, se houve ou não houve traição. Então, essa obra aqui também é um clássico. Caiu ano passado, esse aqui na prova dele caiu, né? Esse aqui sempre cai. Beleza? Vamos ver agora o comando da questão. Agora eu vi ali letra A, bora ver aqui. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano. Olha aqui, estilo machadiano. Olha que ele está respondendo bem aqui, a ironia. A ironia. Professor, o que é a ironia? É uma figura de linguagem. É a expressão pelo contrário. Se eu dissesse uma frase assim, a humanidade perderia uma grande personalidade se você morresse. Aí você vai dizer, credo, professor, o senhor está sendo irônico demais. A ironia é isso, é uma figura de linguagem. A ironia, ela é o quê? É um estilo, isso aqui é o estilo de Machado de Assis. Machado, vou até escrever aqui, ó, Machado de Assis, estilo. É o chamado estilo machadiano. Estilo machadiano. Certo? Aqui ela, a ironia machadiana. Vamos lá para o comando.
Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia, tá ali, marquei. Descrevendo a moral de seu cunhado Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas revina-se a percepção irônica ao, letra A, o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna. Letra B, atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos. Letra C, considerar os sentimentos pios demonstrados pela personagem quando da perda da filha Sara. Letra D, menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e um membro remido de várias irmandades. Letra E, insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. Vamos lá, meus filhos. Eu gostaria que você me dissesse qual é a letra dessa questão. Vê aí, Juju, no chat, o que é que eles estão respondendo. Da agora respondendo letra A aí, né? Não é a letra A. Não é a letra A. Então já eu descartei, agora colocaram ali letra A, mas eu descartei que não é a letra A. Agora ver se vai pintar outra alternativa aqui. Enquanto isso eu leio de novo. Sempre volto para o comando. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira. Memórias Póstumas de Brás Cubas condensam uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano. Está bem aqui, ó. A ironia machadiana. O que é a ironia? A expressão pelo contrário, né? Descrevendo a moral de seu cunhado Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao... Agora sim. Agora está certo. Agora está certo. Resposta para essa questão é a letra B. Aonde é que está? Está bem aqui nessa palavra-chave, olha. Nunca esquece disso, olha. Relações sociais. Realismo é relações sociais. Realismo é relações sociais. Realismo é o homem e a sociedade. Realismo é o homem e a sociedade. Não esqueça que o realismo ele tem os seus principais objetivos. Analisar, observar e criticar. O realismo tem seus principais temas. Quais são os temas do realismo, professor? A objetividade e o racionalismo. O realismo tem a sua palavra-chave. Qual é a palavra-chave do realismo? Relações sociais. O realismo tem seu objeto de estudo. A matéria-prima do realismo é homem mais sociedade. Então, a resposta é relações sociais. A alternativa correta é a letra B de bola. Beleza? Então, já respondemos a primeira, voltando aqui na lista de exercícios. A primeira questão nós gabaritamos letra A, a segunda questão também letra A, e a terceira questão letra B. Grifa isso aí, efeito de relações sociais. Olha, eu vou te ensinar um macete, eu vi até isso na internet. Qual é o macete? É o seguinte. Vocês fazem 45 questões de linguagens, tá? Vocês fazem 45 questões de linguagem. Então, presta atenção. Quantas alternativas são? A, B, C, D e E. São 45 questões. Geralmente, cada letra dessa aqui cai de 8 a 10 alternativas. Ou seja, na tua prova você vai ter 9 letra A, 9 letra B, 9 letra C, 9 letra D, 9 letra E. 9 vezes 5, 45. São 45 questões de linguagem. Então, eu vou te ensinar um macete. Se no dia da prova você não tiver tempo de ler o texto, né? Você for querer chutar, você vai querer usar o teorema de Chutágoras. Então, preste atenção. Você vai ver na prova qual a letra que tem menos. Ah, professor, só tem 5 letras A. Então, tu vai ter que chutar a letra A, meu irmão. Porque aqui tem menos. Porque, segundo aquela curva de Gauss, geralmente as alternativas, todas elas têm de 8 a 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Vão dar 9A, 9B, 9C, 9D, 9E. Isso é óbvio. Então, se vocês forem querer usar o teorema de Chutágoras, chutar a questão, chute aquela letra que tem menos, né? Para você dar um chute, pelo menos, que bata na trave, né? Mais que não seja, não entre no gol, mas que bata na trave. Beleza? Isso é um macete que a gente usa e dá certo, cara. E dá certo mesmo isso. Bora ver outra aqui. Próxima questão.
Próxima questão, Enem PPL 2014. Vocês sabem o que é PPL? PPL é privado de liberdade. São os prisioneiros que eles fazem o Enem, né? Parece que quando eles são aprovados, a pena deles diminui, né? Diminui. Ele tem que se dar bem até no Enem para conseguir uma boa, né? Uma boa pena, entre aspas, porque pena já é uma coisa má, né? Vamos ler o texto aqui? Enem 2014, de novo. O Jornal do Comércio, de um brado esta semana contra as casas que vendem drogas para curar a gente, acusando-as de as vender para os outros fins menos humanos. Citou os envenenamentos que têm havido na cidade, mas esqueceu de dizer, ou não acentuou bem, que são produzidos por engano das pessoas que manipulam os remédios. Manipulação dos remédios, grava essa palavra aí, manipular remédios. Manipulação dos remédios. Um pouco mais de cuidado, um pouco menos de distração ou de ignorância, evitarão males futuros. Mas todo ofício tem uma aprendizagem, e não há benefício humano que não custe mais ou menos duras agonias. Cães, coelhos e outros animais são vítimas de estudos que eles não aproveitam. E sim aos homens, porque não serão alguns destes vítimas do que há de aproveitar aos contemporâneos e vindouros. Continuando o texto aí, não é? Há um argumento que desfaz, em parte, todos esses ataques às boticas. É o que o homem em si mesmo, um laboratório. Que fundamento jurídico haverá para pedir que eu manipule a venda duas drogas perigosas? Se elas matarem, prejudicado que exija de mim a indenização de entender, se não matarem nem curarem, é um acidente, e um bom acidente, porque a vida fica. Machado de Assis, isso aqui é uma crônica de Machado de Assis, tá? Machado de Assis, ele é poeta, romancista, contista, cronista, ficcionista, ele é tudo. Foi um autodidata Machado de Assis, né? No gênero crônica, eu pergunto para você, o que é uma crônica? Crônica é um texto narrativo que explora fatos do cotidiano, cara, tá? Tem que saber isso porque essa banca pergunta a diferença entre crônica e conto, tá? Então, no gênero crônica, Machado de Assis legou inestimável contribuição para o conhecimento do contexto social de seu tempo e seus hábitos culturais. O fragmento destacado não é grifado, que está no texto. Você lembra que eu parei uma parte lá de manipulação de remédios, medicamentos? Eu falei disso, manipula os remédios, medicamentos. Então, é esse trecho que está, que muitas vezes o aluno pensa que destacado, professor, não faltou eles colocarem um grifo, colocar em negrito. Não, destacado é que chama a atenção de vocês. O fragmento destacado comprova que o escritor avalia, letra A, manipulação inconsequente dos remédios pela população, letra B, uso de animais em teste com remédios desconhecidos, letra C, fato de as drogas manipuladas não ter eficácia garantida, letra D, hábito coletivo de experimentar drogas com objetivos terapêuticos, ou letra E, ausência de normas jurídicas para regulamentar a venda nas boticas. Aí eu pergunto para vocês, pessoal do chat, Juliana, vê para mim qual é a letra que eles estão marcando para essa questão. Há um tempinho aí para vocês. Retorne de novo o comando, tá? Retorne o comando, sempre assim, retorne o comando, porque muitas vezes a gente, quando acaba de ler um texto, a gente não sabe mais nem o que o cara quer, né? Então, retorne o comando de novo. No gênero crônica, Machado de Assis legou inestimável contribuição para o conhecimento do contexto social de seu tempo e seus hábitos culturais. O fragmento destacado comprova que o escritor avalia o ou a. Resposta. Falar ali, letra B. Mais alguém com outra letra? Tomar uma aguinha aqui. Não, amigos. Também não. Não é nem a B nem a D. A resposta para essa é a letra A.
Letra A. Manipulação inconsequente dos remédios pela população. Olha, não fique triste, né? Tem um cara que pensa, eu errei, pessoal, eu tô mal e tal. Calma, isso aqui é só um treino, né? Que nós estamos nos preparando para enfrentar o maior vestibular do Brasil, que é o Enem. Você errar aqui não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Você não pode errar, é dia 9, porque dia 9 lá é a prova de vida de vocês, né? Muitas vezes eu falo para meus alunos assim, quando vocês vão fazer a prova do Enem, fazer uma prova de um concurso, cara, tu estás fazendo ali, estás fazendo uma prova que vai ser a tua profissão, pô, não é? Tu não queres ser um médico, tu não queres ser um engenheiro, tu não queres ser, né, um advogado, tu não queres ser um professor. Então, para você ser tudo isso que você almeja, assim, então, por enquanto, todo mundo tem um sonho. Qual é o sonho de vocês? É passar no Enem, né? Todo mundo tem esse sonho. Esse sonho só vai se tornar realidade no final do ano. Tá? Então, se você marcou a letra B, a D que está errado, não tem problema, né? Poxa, professor, vacilei nessa aqui, né? Esqueci desse detalhe aí da manipulação dos remédios. E isso. Então, a resposta para essa questão é a letra A. Olha, eu vou fazer o seguinte, quando eu sentir a necessidade que vocês, tipo assim, estão mais errando que acertando, aí eu vou para o plano B. Qual é o plano B? Aí eu vou deixar o exercício de lado e vou voltar para a teoria. Você já tem um material de teoria, que eu já mandei os meninos colocar aí no Classroom, o material todinho que está, os movimentos todos das escolas literárias. Você já tem esse material, né? Então, quando você estiver em casa resolvendo essas questões, quando você errar uma questão, o que é que você faz? Pô, eu errei questão, marquei letra B, marquei letra D, que não é a resposta. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler de novo a teoria. Volta lá para a teoria e lê o assunto. Eu vou ler tudo sobre o realismo, professor. Eu vou ler sobre as características do realismo, vou ter uma aula sobre Machado de Assis, falar das fases, dos recursos, né, das características temáticas dele. Aí, depois que eu tiver a par disso aqui, eu volto para a questão de novo para mim não errar. Então é assim, você errou uma questão, você vai ter que retornar à teoria. Você já tem essa teoria, que tem um PDF que eu mandei para os meninos aqui, para eles colocarem no Classroom, que é a teoria de todos os movimentos, né? Lá tem quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, tem todos os movimentos lá. Aí dá uma lida lá, se você errou essa questão, dá uma lida lá e depois você retorna aqui de novo para tentar ver que você não pode errar. Aqui não, tudo bem, aqui a gente está testando, a gente pode errar, né? Só que no dia lá a gente não pode errar. Eu sempre digo com meus alunos assim, olha, nós temos que ser que nem professor e que nem médico. O médico não pode errar. Se o médico errar, ele mata o paciente. O professor não pode errar. Se ele errar, ele mata a humanidade, ele mata os alunos dele todinho. Então, são profissões que a gente não pode errar, não é? A gente não pode, em hipótese nenhuma, cometer erros. Então, se eu estou errando aqui, de boa, estou treinando, estou estudando e tal. Agora, o que eu não posso errar é no dia da prova, né? Não posso, de hipótese nenhuma, errar o dia da prova. Vamos lá, já fizemos a primeira questão, já fizemos a segunda, já fizemos a terceira, já fizemos a quarta, agora ver a quinta. Quinta questão. Enem 2014, terceira aplicação. Cara, eu falei, que diabo é esse de primeira aplicação, segunda aplicação? Por exemplo, em Belém agora vai ter a COP 30. 3 cidades do Pará, Belém, Ananindeua e Marituba, as 3 cidades vão fazer uma outra data. Vocês vão fazer primeiro, eles vão fazer no final de novembro, início de dezembro. Entendeu? É porque acontece em regiões do Brasil, acontecem inundações, não é? Acontece catástrofes e tal, e o pessoal perde as provas. Perde, pô, não é que o cara não quer ir, porque está chovendo, está alagado tudo, aí não tem como o cara chegar lá, não é? Da determinado local, eles pedem para a segunda aplicação, pedem para a terceira aplicação. Vai acontecer já em Belém a segunda aplicação por causa da COP 30, que vai ser realizada agora em novembro. Tá bom? Bora resolver mais essa aqui. Questão de número 5. Nunca tinha ido ao teatro. Nunca tinha ido ao teatro. Você que está aí na sua casa, né, no conforto da sua casa, vocês gostam de ir ao teatro? Poxa, pessoal, o Teatro das Macabeiras não tá fechado para reforma, não é verdade? Mas quando você tiver a oportunidade de teatro, vão, pessoal, porque é muito legal. É um dos hobbies do paulista e o carioca é frequentar o teatro, né? Vamos ver essa questão que fala sobre isso. Não tinha ido ao teatro e mais de uma vez ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro. Pedi-lhe que lhe levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa.
Ele não respondia, vestia-se, saía e só tomava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo. Ei, o que é o eufemismo? Ei, o que é o eufemismo? O eufemismo é quando você utiliza uma expressão agradável para não machucar. Tipo assim, vou dar um exemplo. Você vai, João e Maria, o José é filho da Maria, o José sofreu um acidente aqui na orla de Macapá e José morreu. Aí você vai dar a notícia para a Dona Maria que José tinha morrido. Você vai chegar lá na casa dela e dizer assim, Dona Maria, o seu filho morreu. Aí vai matar também a mãe, né? Vai matar a mãe com uma notícia dessa. É para isso que existe o eufemismo. O eufemismo ele existe para suavizar uma expressão grosseira. Aí você pode chegar lá com a Dona Maria, infelizmente o seu filho, José, foi comer capim pela raiz. Aí a mãe vai pensar assim, como é que é comer capim pela raiz? Ela vai pensar, comer capim, terra, ele foi comer o capim pela raiz, então ele está debaixo da terra. Ah, então ele morreu, né? Ela vai aceitar numa boa. É para isso que existe o eufemismo, né? Ou então, o José, ele infelizmente vestiu um paletó de madeira, que é o caixão. Então você usa justamente o eufemismo para suavizar essa expressão grosseira. É o que ele diz nesse texto. Vou ler de novo. Nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro. Pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam a socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tomava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo, está aqui, eufemismo que é a figura em ação. Menezes trazia amores como uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio com a existência da comborça, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Pergunta que o Enem fez. No fragmento desse conto, que é o conto, é uma história curta, breve, com poucos personagens, enredo quase sempre extraído do cotidiano, aqui é um conto. No fragmento desse conto de Machado de Assis, né, é o conto Missa do Galo, ir ao teatro significa ir encontrar-se com a amante. O uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa o quê? Letra A, exagerar quanto ao desejo em ir ao teatro. Letra B, personificar a prontidão em ir ao teatro. Letra C, esclarecer o valor denotativo real de ir ao teatro. Letra D, reforçar compromisso com o casamento. Vou logo te dizer, os realistas eles são contra o casamento. Enquanto os românticos são a favor do casamento, os realistas são contra o casamento. Por que eles são contra o casamento? Ele diz que o casamento é um contrato de risco, de interesse, de conveniências que o parceiro firma com a parceira, né? Então é um contrato simplesmente de interesses. Então ele diz assim, no fragmento desse conto de Machado de Assis, ir ao teatro significa ir ao encontro com a amante. O uso do eufemismo com a estratégia argumentativa significa exagerar quanto ao desejo de ir ao teatro. Letra B, personificar a prontidão em ir ao teatro. Letra C, esclarecer o valor denotativo de ir ao teatro. Letra D, reforçar compromisso com o casamento. Ou letra E, suavizar uma transgressão matrimonial. Vamos lá, meus filhos, se vocês fossem marcar uma alternativa. Ei, Juju, vê para mim aí o que eles vão responder para mim. Qual é a letra que você marcaria? Letra A, de amor. B, de bola. C, de casa. D, de desafio. D, de desafio. E letra E, de estudante, escola. Vamos lá. Pense aí qual é a letra que vocês marcariam. Tem alguma enquete aí? Alguma? Eu quero saber a letra que eles estão marcando. Show de bola. Show de bola. Letra E, certinho. Parabéns para vocês. Letra E. Suavizar uma transgressão. Lembra que ele fala de eufemismo? Lá no comando, olha lá.
Eufemismo como estratégia aumentativa. Então, para que serve o eufemismo? O eufemismo ele serve para suavizar uma expressão grosseira. O Silvio, professor de português aqui, já estudou, já trabalhou com vocês figura de linguagem, que eu vi, eu assisti essa aula do Silvio, né, sobre figura de linguagem. Então, o eufemismo é uma figura que serve para você suavizar uma expressão grosseira. Letra E, suavizar uma transgressão matrimonial. Questão 5, letra E, de estudante. Outra. Essa aqui, eu vou usar aqui, gosto de usar muito, sou muito performático, eu tenho que usar algumas performances para você entender. Vou fazer uma pergunta para os meninos que estão aqui no estúdio. Vocês já viram, meninos, vocês já viram o relógio de pêndulo? Ei, vocês aí do estúdio, vocês já viram o relógio de pêndulo? Não sei se tem na casa de vocês, assim, ó, um relógio que ele fica fazendo assim. Um pêndulo. O que é que ele faz? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Com isso aqui eu já acerto a questão. Sabe por quê? O texto é assim, ó. Texto a pêndula. Aí você lembra. Ei, para que serve o pêndulo de um relógio? Para que serve o pêndulo de um relógio? Pessoal, o pêndulo ele serve para marcar o tempo. São 17h30, então ele está marcando o tempo. Então o pêndulo ele serve para marcar, né, a passagem do tempo. Grava isso lá que a gente vai matar com isso aqui. A pêndula. Ei, o problema todo nosso, meus filhos, na prova de literatura é o tempo. E as questões de literatura têm textos gigantescos. Essa banca Sebrasp, ela não gosta de imagem, não gosta de figura. Tem uma questão que tem imagem dela. Foi até estranho uma questão aqui que tem imagem. Mas a grande maioria dessas questões, meus filhos, eles não gostam de imagem. Então você vai ter que ler o texto. Tenha bastante paciência, tá? Então vamos lá juntos. A pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo. Mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas as noites. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula, ponteiro do relógio, fazia-me muito mal. Esse tic-tac no soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre os dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte e a contá-las assim. Fala assim. Depois ele coloca assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos, invenções que se transformam ou acabam, as mesmas instituições morrem, o relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao desperdício do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padecia essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa, as fantasias tumultuavam-lhe cá dentro, vinham umas sobre as outras, a semelhança de devotas que se aborroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Se você observar, todas as questões praticamente vêm em cima de memórias póstumas, né, professor? Todas. Esse ano que eles vieram em cima de Dom Casmurro, né? Mas geralmente eles vêm em cima de memórias póstumas. Então, esse aqui é o texto da questão de número 6. Aí vem a pergunta do Enem. A pergunta do Enem é a seguinte. Deixa eu diminuir aqui. Pergunta: o capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado por vigília. Vocês lembram dessa trama textual? É assim, ó. É comum encontrar nos romances realistas, não é? Um dos temas de Machado de Assis é a infidelidade.
Perguntar para os meninos aqui que estão nos bastidores, aqui no estúdio, fazer uma pergunta para vocês. Quem é que trai mais? É o homem ou a mulher? O que é que vocês acham? Quem é que trai mais, o homem ou a mulher? Bora falar sobre traição? Aqui você tem Lobo Neves, e você tem Lobo Neves, aqui você tem Virgília, aqui você tem ele, Brás Cubas. Brás Cuba aqui, professor, é o amante? Brás Cuba é o amante. Aí aqui você tem Dona Plácida. Quem é a Dona Plácida? É a governanta da casa de Virgília. Dona Plácida, Virgília, que é a patroa, com a ajuda da sua governanta, Dona Plácida vai ajudar Virgília a trair Lobo Neves, o melhor amigo. Vocês sabiam que a traição na literatura sempre ela parte do melhor amigo e aquele cara que é o amigo da sua casa. Então não confie em amigos, tá? Não confie em amigos, porque geralmente a traição sempre parte do melhor amigo, aquele cara que é amigo da casa. Olha o caso aqui, ó. Bentinho e Escobar eram amigos de infância, estudavam junto no seminário para se tornar padre. E quem é que traiu o Bentinho? O melhor amigo dele. Mesma coisa aqui, ó. Em Brás Cuba e Lobo Neves eram amigos de infância. Depois eles estavam disputando a mesma mulher. A traição é comprovada, que sempre parte do melhor amigo, aquele cara que é o amigo da casa. E a traição nos romances realistas, viu, meus filhos, sempre parte do lado feminino. Então, na literatura, as mulheres traem mais. Não estou dizendo que isso é na vida real. A vida real pode mudar. Tá? Mas, na literatura, a traição sempre parte do lado feminino. Bora ver aqui a questão. O capítulo apresenta o instante em que Brás Cuba revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora... Professor, o que é a metáfora? Uma comparação indireta, uma comparação subjetiva, uma comparação implícita. Metáfora, uma figura de linguagem. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? Letra A. O narrador e Virgília não têm percepção do tempo e seus encontros adúlteros. Letra B. Como defunto autor, Brás Cuba reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo. Letra C. Na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riquezas. Letra D. O relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Letra E. O narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Galera, é o seguinte. A resposta ela vai estar em duas alternativas aqui, porque são as duas que falam sobre passagem do tempo. Lembra que o título do texto é pêndulo, pêndula? O pêndulo do relógio ele marca o tempo. As duas que estão marcando praticamente diretamente sobre o tempo é a letra B ou a letra D. Vamos lá. Se vocês fossem marcar uma alternativa para essa questão, você marcaria letra B ou letra D? Juliana, vê o que eles vão responder aí no chat. Eu quero saber o que eles vão responder aqui. Essa questão aqui. Porque você tem que lembrar que o pêndulo do relógio, ele marca o tempo. Olha, vocês estão começando a melhorar, né? Agora estavam errando, agora estão acertando tudo. A resposta é justamente essa que vocês marcaram mesmo. A letra D. O relógio representa a materialização do tempo. Quando você vê o relógio no tic-tac, 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 o que ele está fazendo? Está fazendo a marcação do tempo. O relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cuba. A resposta, letra D de dado. Beleza? Cara, bicho, é muita questão que a gente tem que resolver, não tem jeito. Para ver a próxima. Essa próxima é interessante. Você tem dois textos, tá? Primeiro texto verbal. Vou ler para você a questão 7, o texto verbal. Óbito do autor. Eu vou ler primeiro o verbal e depois a gente vai ver o não verbal. O não verbal é uma imagem. Foi a única vez que eu vi a banca Sebrasp
colocar uma imagem na prova do Enem. Eles não costumam colocar imagem, eles não gostam de imagem. Colocaram nesse ano aí que, né, a prova deles foi em 2019 que caiu essa questão. Vamos ver aqui. Expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira. Olha, o que eu vou ler aqui, o que eu estiver lendo aqui, vocês vão associar a figura, essa figura aqui, tá? Vocês têm o material aí, vocês têm aqui a figura de um enterro. A figura de um enterro. Eu vou ler, é como se essa imagem aqui, se eu fosse ler essa imagem aqui, leitura de imagem, a professora, né, geralmente o pessoal de arte, sempre trabalha com isso aqui, né? Leitura de imagem. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto, que praticamente eu estou lendo o que aquela figura mostra para mim. Vamos lá. Expirei às 2h da tarde. Expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Ei, vê se dá para ver isso aqui nesse texto aqui, nessa imagem aqui. 11 amigos. 11 amigos? É verdade. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Só fala em morte, né, Brás Cubas? Vós que o conhecestes, meus senhores, vós poder dizer comigo que a natureza parece estar chorando. Perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como crepe funéreo. Tudo isto é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. O que eu li aqui, você vai encontrar aqui nessa figura, nessa imagem. Eu queria que vocês me dissessem se tudo que eu li aqui está nessa figura. Olha para essa imagem aí. Adaptado, Machado de Assis, Memórias Póstumas, Brás Cubas, ilustração por Cândido Portinari, Rio de Janeiro. Observa que eu li naquele texto verbal, é o que você encontra aqui nessa imagem. O que é essa imagem aí? É uma imagem, pessoal, é um velório. É um velório. Onde está chovendo, está chovendo aqui, né? Está chovendo aqui, né? Tem um personagem ali que está de guarda-chuva. Mas em nenhum momento eu li sobre guarda-chuva. Nenhum momento eu li sobre guarda-chuva. Eu estou vendo ali que tem uma imagem que tem um guarda-chuva. Tem um personagem que está segurando o guarda-chuva. Está chovendo muito, né? E parece que aqui tem coisas que não tem no texto. Tem coisa aqui no texto não verbal que não tem no texto verbal. O texto verbal não narra isso aí. Uma pessoa segurando uma sombrinha, né? Eu vejo ali personagens, olha, 1, 2, 3, 4 personagens. Eu vejo que está chovendo muito. Eu vejo que tem um personagem segurando uma sombrinha para cá, outro segurando uma sombrinha para cá. A questão é sobre isso, tá? Vamos lá agora para o comando, para ver o que eles vão cobrar aqui, prova do Enem. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. A ilustração de Portinari, Cândido Portinari. Essa é uma questão tipicamente de quê? De intertextualidade. Professor, que diabo é essa intertextualidade? Galera, as questões de literatura todas são questões de intertextualidade. O que é essa intertextualidade? Você tem um texto A, esse texto A está conversando com o texto B. Esse texto A é um texto verbal. Essa figura B é um texto não verbal. Então estão conversando, estão relacionando, estão dialogando, né? Esse texto conversa com esse, né? Então, esse texto aqui é do século
XIX, esse aqui é do século XX, porque Cândido Portinari é um pintor do século XX, né? Aí eles perguntaram assim, para a gente finalizar, não é? A nossa aula de hoje, faltam 5 minutinhos, eles cobraram assim, compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor, letra A, apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. O que é o texto verbal, professor? O texto escrito. Retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis, fielmente. Em nenhum momento naquele texto verbal lá, eu li sobre eles estarem usando guarda-chuva na chuva. Eu não li isso sobre lá. É complicado essa letra B. Letra C, distorce a cena descrita no romance. Não é distorcer. É aqui a ausência de alguns detalhes. Letra C, expressa um sentimento inadequado à situação. Ou letra E, contraria o que descreve Machado de Assis. Vou dar um minutinho aí, 3 minutos para você pensar. É uma questão difícil essa, porque é uma questão que envolve o texto verbal e o texto não verbal, para vocês tirar as suas conclusões. Então, esse texto aqui da imagem é um texto não verbal, é uma imagem, é uma tela, é uma obra de arte de Cândido Portinari, que é um pintor do século XX, né? E aqui você tem um texto verbal, que é um capítulo de Memórias Póstumas, que é o óbito do autor. Então, aqui você tem um texto verbal e um texto não verbal. Então, professor, aí é uma questão de intertextualidade. Certo? E agora, vocês têm que tomar uma decisão. Vou repetir mais uma vez. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor, letra A, apresenta detalhe ausente na cena descrita no texto verbal. Letra B, retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis. Eu vou logo anulando essa letra B, porque não descarta fielmente. Não descarta fielmente, sabe por quê? Porque na imagem aqui eu tinha pessoas usando guarda-chuva, chovendo. Não está escrito isso lá no texto verbal. Letra C, distorce a cena descrita no romance. Letra D, expressa um sentimento inadequado à situação. Letra E, contraria o que descreve Machado de Assis. Contrariar também não vejo que está contrariando, tem uma coisa que está faltando. Vamos lá, meus filhos, se vocês fossem marcar uma alternativa, qual alternativa você marcava? Eles começaram a acertar agora, né? Começaram a acertar agora. No início estava errando, agora estão acertando todas. Verdade, turma. A resposta para essa questão é a letra A de amor. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um flashback, tenho só 3 minutinhos, não dá para a gente comentar outra, vou deixar para a próxima aula, fazer só um flashback do que a gente viu hoje. Hoje nós começamos a estudar, né, duas poderosas escolas literárias que sempre caem no vestibular, que é o realismo e o naturalismo. Quando você falar de realismo, você lembra de Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Foi o nosso maior e melhor escritor brasileiro de todos os séculos. Eu vou deixar para a próxima aula para falar um pouquinho sobre naturalismo, né? Muitas questões, você vê que muitas questões foram questões do realismo, porque é uma escola, galera, que cai todo ano. Quantas questões, professor, cai de literatura no Enem? Cai de 8 a 10. De 8 a 10 todo ano cai, né? E realismo, naturalismo, essas duas se fazem presente, assim como o romantismo. O romantismo é uma das que mais cai. Realismo também sempre cai, né? Realismo com Machado de Assis e o naturalismo com o Aloysio de Azevedo. O realismo e o naturalismo, essas duas escolas, elas estudam o comportamento humano. Só que aqui, ela estuda apenas o comportamento humano e essa escola aqui, o naturalismo, ele vai estudar os desvios do comportamento humano, né? Ou seja, trabalhando as duas, né? Só que o naturalismo ele vai ter como base de sustentação a ciência, o cientificismo. Professor, o que é o cientificismo? O cientificismo é quando você tenta aproximar a literatura das ciências da natureza, das ciências naturais. Onde é que entra a ciência da natureza? Da biologia, com a chamada lei da seleção natural do naturalista inglês Charles Darwin. Né? O que é que Darwin diz? Que os mais fortes, os mais adaptados ao meio vão conseguir sobreviver, os menos aptos à tendência a desaparecer, como no processo contínuo de seleção natural. O Enem, por exemplo, ele é um processo seletivo.
Só passa no Enem os melhores, os maiores. Os caras que conseguem a maior pontuação. Então, é a lei da natureza, né? A lei da natureza chamada Lei da Seleção Natural, do naturalista inglês Charles Darwin. Então, para essa escola aqui, tudo é baseado na ciência. E essa aqui não. Essa aqui analisa superficialmente a realidade. Essa vai estudar o lado comportamental. Essa vai estudar o quê? A psicologia. E essa vai estudar o quê? A ciência em si. Tá certo? Então, galerinha, essa era a nossa aula de hoje, tá? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!